Olá, turma, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. O professor Fabiano está aqui de volta para nós trabalharmos mais conteúdos de ciências. E vocês sabem o que a gente vai trabalhar na nossa aula número 61 de hoje? Já chegamos na aula número 61. Olha quanto tempo a gente está conversando, aprendendo juntos. Hoje nós vamos fazer uma retomada dos sentidos. Sentidos, Fabiano, mas de novo a gente já aprendeu. Percebam que há muito tempo a gente já está trabalhando sobre os 5 sentidos. Lembram que a gente tinha uma aula que a gente falou sobre o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e daí nós começamos a falar dos sentidos. Eu fiz uma aula apresentando e nós fizemos aulas para cada um dos 5. Falamos do tato, falamos do paladar, falamos do olfato, falamos da visão e terminamos na aula passada sobre a audição. Não percebam que já faz um bom tempo que a gente está falando sobre eles e para nós encerrarmos este assunto, hoje a gente vai relembrar sobre os 5 sentidos, porque a partir da nossa próxima aula, da 62, vão ser assuntos totalmente diferentes, novos, eu não vou contar spoiler para vocês. Mas antes de começar a nossa aula de hoje, vamos para os recadinhos? Pegou o material? Pegou o caderno? Pegou o seu penal? Ótimo! Chamou todo mundo para participar dessa aula? Tá todo mundo no sofá? A avó, a mãe, o irmãozinho, o gato, o cachorro? Todo mundo para me assistir, para aprender junto com vocês. Fora isso, você está num ambiente tranquilo, está prestando atenção nessa aula, num ambiente bem iluminado, com pouco ruído? Você está sentado direitinho no sofá ou na cadeira? Lembra que cada vez que a gente trabalhou os sentidos, eu falei que situações do ambiente, condições do ambiente interferem na nossa aprendizagem? É isso mesmo. Então, fique tranquilo num local que tenha uma luminosidade para que você possa me enxergar, porque a luz é fundamental para a formação da imagem. Um local que não tenha tanto ruído, tanto barulho, para que você possa me ouvir. Que você fique sentado direitinho, para que não dê dor nas suas costas. Está acessando o Classroom? Ótimo. Está com dúvida? Conversa com o seu professor. Mande uma mensagem no mural, via WhatsApp, ou pode ser via Meet, se a sua escola, se o seu professor está utilizando essas ferramentas. Só não fique com dúvidas. Acesse a atividade obrigatória número 1, resolva as 2 atividades e clique em enviar. A sua presença está garantida. Se você não acessa o Classroom, não consegue acessar, entre em contato com a sua escola e com a maior segurança, você ou seus familiares de máscara vão até a escola, busquem esse material, leia, resolva as atividades e veja a data para entregar. Então é super importante também para quem não está acessando o Classroom, pegar essas atividades impressas na escola. Recadinhos dados? Vamos começar nossa aula? E a gente sempre começa da mesma maneira, resolvendo as atividades da aula anterior. Vocês repararam que nessa atividade nós fizemos uma leitura de imagem? É isso mesmo, a gente pode ler uma imagem. Ler um gráfico, nesse caso é um infográfico, uma tabela, um desenho, uma tirinha, uma história em quadrinhos. Essas imagens contam informações, por isso é importante fazer a leitura dessas imagens. Número 1. Observe a imagem abaixo e responda a questão a seguir. Então, nesse infográfico, nós temos uma sequência de objetos ou de situações do cotidiano que emitem barulho, que emitem ruído. E essa medida é em decibel, que é a unidade da intensidade sonora. Percebam que aqui a gente tem respiração, sussurro, uma geladeira, um carro, um trânsito, secador de cabelo. Então, o que ele queria? Que você olhasse esses objetos, essas situações do cotidiano e dissesse quais deles podem ser prejudiciais à nossa orelha. Lembra que a gente falou que o verde, ok, é que nem um sinaleiro, são sons tranquilos. Uma pessoa sussurrando, falando bem baixinho. Uma folha caindo devagarzinho da árvore. Aí a gente vai começar a aumentar a intensidade da voz, né? Então, pode ser uma pessoa já aumentando a conversa, gritando com outra. Então, a gente percebe que esse verdinho já vai partindo
para o amarelo, para o laranja, atenção, até chegar no vermelho e indo para o roxo. Então, conforme vai aumentando essa intensidade, os ruídos desses objetos causam prejuízo à nossa audição. Então, qual é a resposta? Você poderia ter respondido de duas situações. Sons acima de 75 decibéis são prejudiciais num tempo prolongado. Ou você poderia ter colocado os nomes dos objetos. Então, se você colocou, por exemplo, caminhão, o secador de cabelo, o helicóptero, a sirene, fogos de artifício, se você colocou as situações, tá certo o exercício também. Poderia ter feito de duas maneiras. Como o nosso tempo aqui é mais curto e eu não sei quais vocês colocaram, eu coloquei todas aquelas acima de 75 decibéis. Então, do caminhão para frente, todos são prejudiciais com uma grande exposição. Ah, Fabiano, mas aqui o alto, o trânsito leve, também está vermelhinho, ele também prejudica? Ele também prejudica, mas não tanto quanto acima de 75 decibéis. Perfeito? Acertou o exercício? Que bom, eu sabia que você ia acertar. Você é inteligente, você estuda bastante. Então eu vou dar um tempinho para você fazer o conserto desse exercício, se necessário, e eu volto para a gente começar a relembrar sobre os sentidos. Atividade corrigida, ótimo! Sabe o que você vai fazer hoje? Não vai deixar o caderno de lado, como eu falo todas as vezes. Como a gente está fazendo uma retomada de assuntos, que tal você voltar algumas folhas do seu caderno e ver o que você anotou sobre os 5 sentidos? Conceitos, exercícios, mapas conceituais associados a esse assunto. Porque eu sei que você copiou, porque eu expliquei para vocês. Então vamos para a nossa aula de hoje? Olha que legal essa tela. Tem a imagem de um menininho mostrando os 5 sentidos. Então, antes de nós lermos o texto, vamos ler as imagens? Ela não tem texto nenhum, mas só observando a gente consegue entender e interpretar o que elas querem dizer. Como diz aquele ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então vamos para a primeira? Olha o menininho e uma flor. O que será que ele está fazendo com essa flor? Provavelmente ele quer sentir o aroma dessa flor, então está associado ao olfato. E essa segunda imagem? O menininho está assim e está caindo umas gotinhas de água na mão dele. Provavelmente está chovendo. Se essa chuva cai na palma da mão dele, ele não sente elas encostando? Então é o tato. A terceira imagem, quando nós falamos da audição, lembra? Colocar a mão em torno do pavilhão auditivo para melhorar a captura do som. O que você quer falar mesmo? Audição. Quarta imagem. O menininho colocou a mão sobre os olhos. Provavelmente ele quer ver uma coisa lá longe. Visão. E o último menininho está mostrando o quê? Está comendo uma frutinha ali amarela. Muito provavelmente paladar, né? Então ele vai se alimentar. Então vamos ver o texto. Os seres humanos possuem 5 sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar. São eles que permitem a captação respectivamente, então, dos odores, cheiros bons ou ruins, toque, então alguém te encostando, pegou no seu braço, você pisou em alguma coisa e sentiu. Sons, imagens, relacionado à visão, e sabores. Lembra que a gente falou dos sabores? Doce, amargo, azedo, entre outros, que garantem uma percepção de todo o ambiente. Então, toda vez que tem aula, eu sempre falo, você está num ambiente bom para você prestar atenção nessa aula de ciências ou das outras disciplinas? Porque o ambiente vai influenciar nos nossos sentidos. Então, se uma sala está muito escura, se está no teu quarto, ou na sala da tua casa, ou na cozinha, e está tudo apagado, cortinas fechadas, como que você vai enxergar a televisão, o celular, o computador e até o teu caderno para copiar? Mas se tem muito barulho, então você está na sala, mas está toda a família batendo papo. Como que você vai disputar para ouvir a televisão e os seus parentes? Então, você não vai conseguir se concentrar.
Percebam como os sentidos estão presentes nas situações do nosso cotidiano. Para captar essas informações, o organismo conta com o quê? Receptores sensoriais, células especializadas para captura, que recebem o estímulo e transformam-no em impulsos nervosos, que vão ser interpretados pelo nosso sistema nervoso. Então, observem nessa imagem que eu trago para vocês os 5 sentidos e todas essas informações vão ser levadas, vão ser captadas pelo órgão, vão ser levadas até essa célula especial, que são esses receptores, e vão conduzir, olha lá no centro, para o nosso sistema nervoso, nosso cérebro. Como que nós chamamos essas células sensoriais? Elas vão receber alguns nomes, dependendo do que ela vai capturar. Então, nós podemos classificar essas células em alguns tipos. Então, esses receptores, elas podem ser quimiorreceptores, podem ser fotorreceptores, ou elas podem ser mecanorreceptores. Vocês lembram dos 5 sentidos para cada um qual é? Se a gente vai falar de tato, de encostar na pele, pressão, dor. Então eu estou falando dos mecanorreceptores. Só que no tato a gente também recebe as sensações de temperatura, frio ou calor. Então nós temos um especial chamado termorreceptor. Mas agora a gente vai falar, por exemplo, na língua, do paladar. Você encosta ao alimento, é uma substância química, quimiorreceptores. Mas quando você vai cheirar uma comida, que bolo gostoso, que cheiro delicioso, também é quimiorreceptor. Mas agora a gente vai falar da visão. Eu estou olhando, tem muita luz nessa sala. Luz, fotorreceptores. E por último, na audição, que a gente estudou na aula passada, são mecanorreceptores, porque é a movimentação da cóclea com as células ciliadas. Então percebam que os 5 sentidos eu tenho relação cada um com um tipo de receptor. Então eu vou dar um tempo para vocês copiarem, que os quimiorreceptores são aquelas células que vão capturar o quê? Estímulos químicos, no nosso paladar e no nosso olfato. Fotorreceptores captam estímulos luminosos, a visão. E os mecanorreceptores capturam estímulos de pressão, no caso do tato, e de som, no caso da audição. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já volto. Bom, você copiou o mapa conceitual, bem caprichadinho, colocou a nossa data, o dia que nós estamos tendo essa aula, o número da aula para você não se perder. Isso a gente já tinha estudado sobre essas células. O legal é que agora você tem um resumo com as principais células e com as suas respectivas funções. Vamos adiante? Já que a gente está falando dos 5 sentidos, vamos relembrar cada um deles e para que eles servem, quais suas principais características. Vamos falar do primeiro, da visão? Então a visão é o sentido responsável pelo quê? Captar os estímulos luminosos e promover a percepção de imagens. O órgão responsável por receber esses estímulos é quem? O olho, que possui as suas células fotossensíveis na retina. Então o que a gente precisa lembrar da visão? A visão, então, é um dos 5 sentidos. O órgão responsável é o olho. E o que nós temos no olho? Várias estruturas. Nós falamos da esclera, que é a parte branca, da pupila, da íris, que é a parte colorida. Só que o mais importante é para a gente relembrar hoje é a região aonde nós encontramos quem? As células responsáveis por capturar a luz, os fotorreceptores. Então olha a imagem que eu trago para vocês. É uma imagem de um olho, de um globo ocular, e a camada, a membrana mais interna se chama retina. E é lá que eu encontro as 2 células fotossensíveis. Você lembra os nomes? Oba, eu lembro, Fabiano. São os cones e bastonetes. Isso mesmo.
Você lembra que eles eram diferentes? Um estava associado à captura de cores e o outro não? Você lembra? Se esqueceu, a gente vai relembrar hoje. Então, as células fotorreceptoras do olho são chamadas de cones e bastonetes e ficam na retina. Esses últimos, ou seja, os bastonetes, são responsáveis pela percepção da forma dos objetos, porque está associado à penumbra. Já os cones relacionam-se com a percepção de cores. Então, os cones são células que vão capturar a cor dos objetos. A luminosidade do ambiente vai refletir nos objetos coloridos e nós vamos visualizá-los, né? Lembra que a gente tinha 3 tipos de cones? Os verdes, né, que capturavam a luz verde, vermelhos e azuis. Essas 3 cores em conjunto formam todo outro espectro de cores. Já os bastonetes, elas são mais sensíveis à luz. Uma pequena quantidade de luz ele já captura. Entre num quarto, num cômodo da sua casa, à noite com a luz bem apagada. Você não vai enxergar as cores dos objetos, ou seja, os cones precisam de mais de luz para funcionar. Já os bastonetes, com uma pequena parcela de luz, de uma frestinha da cortina que deixa uma luminosidade ou de um outro ambiente, você vê o quê? As formas dos objetos. Sabe que ali está o teu guarda-roupa, aqui uma cadeira, ali o sofá, ou ali a geladeira se está na cozinha. Porque você precisa do quê? De uma pequena intensidade de luz. É na penumbra que funciona. Vamos adiante? Vamos para o nosso quiz de hoje. Número 1. A visão em ambientes de pouca luminosidade é feita no homem como? Acabei de explicar. Letra A. Por todas as células fotorreceptoras. B. Somente pelos cones. C. Pelos bastonetes. Ou letra D, por bastonetes e principalmente pelos cones, pois ambos recebem estímulos luminosos. Faça uma boa leitura, tem uma pegadinha nesse quiz e eu já volto. Vamos ver essa resposta do quiz? Bom, cones e bastonetes são as células fotossensíveis do nosso olho. Como ele está falando de pouca luminosidade, são os bastonetes, porque os cones estão associados a cores. Então, todas as células fotorreceptoras, elas funcionam, lógico, a letra A, só que com pouca luminosidade, bastonetes. Não pode ser só os cones. E por que não é a letra D? É pelos bastonetes. Mas o que eu escrevi na sequência? Principalmente pelos cones. Então, assim, os cones não vão funcionar tanto na baixa luminosidade porque ele captura cores. Vamos na sequência. Segundo sentido, a audição. É o sentido responsável por perceber as ondas sonoras e possibilitar a compreensão dos sons que estão ao nosso redor, que nos envolve. O órgão responsável por esse sentido é quem? A orelha, que pode ser dividida em 3 regiões: orelha interna, média e externa. Isso a gente já viu. Aqui eu trago novamente para vocês todas as estruturas da nossa orelha e aqui a gente mostra essa divisão didática em 3 regiões, porque eu vou ter estruturas muito importantes com as suas funções em cada uma dessas regiões. Na orelha interna estão localizados quem? Os mecanorreceptores, responsáveis pela audição. Eles estão localizados mais precisamente aonde? Na cóclea. Eu não estou dizendo que a parte interna é mais importante que a média externa. Não. Todas as regiões da orelha têm sua função e sua importância. Desde aqui do cinza, pavilhão auditivo para capturar as ondas sonoras. No laranjado, canal auditivo. Chegou aqui no amarelinho. Quem é mesmo? Vocês lembram? Aquela membrana que vibra? Tímpano, ótimo! E olha os ossinhos em azul e roxinho. Martelo, bigorna e estribo. Todos eles vibram. Até chegar na nossa região chamada cóclea. Dentro tem um líquido que eu vou ter os mecanorreceptores que também vão vibrar e levar o impulso, transformar em impulso até o cérebro.
Agora a gente vai fazer um quiz sobre a audição. 2. Na orelha são encontrados receptores sensoriais que permitem a captação do som. De acordo com o estímulo captado, som. Esse receptor pode ser classificado por qual tipo? Letra A. Será que na orelha nós temos quimiorreceptores? Letra B. Fotorreceptores? Letra C. Mecanorreceptores? Ou letra D. Proprioreceptores? Essa tá fácil. Eu vou dar um tempinho e já volto. Ah, Fabiana, esse quiz é fácil. Você acabou de explicar os tipos de células sensíveis que formam no nosso corpo e você deu tantas aulas sobre audição, eu tô expert em audição. Falou em audição, quem? Mecanorreceptores. Percebe-se que na movimentação daquela cóclea, eu vou ter o líquido, as células ciliadas se movimentam. Então, mecano vem de movimento. Perfeito! Então, vamos adiante. Terceiro sentido, paladar. Olha lá a moça. Mas Fabiano, mas ela está comendo? Não, ela está suando o nariz. Qual é a relação? A gente já vai ver. O paladar é o sentido responsável por sentir os sabores básicos dos alimentos. Como ele está intimamente relacionado com o olfato, quando estamos gripados, os gostos não são tão acentuados. Lembra que a gente falou isso? Então, o paladar é aquele sentido associado à língua. E eu vou encontrar na língua estruturas sensíveis aos alimentos, né? A parte química dos alimentos. A gente já vai falar mais sobre isso. Porém, quando a gente, vamos dizer, utiliza só o paladar, eu estou sentindo o gosto. Doce, amargo, azedo, salgado e umami. Também são 5 gostos. Porém, quando nós associamos o paladar com o olfato, nós temos o quê? O gosto. E quando nós estamos gripados, nós vamos ter um muco que vai envolver a parte interna do nosso nariz. E aí essas células, que também são quimiorreceptoras, não vão facilitar com que a gente sinta os gostos dos alimentos. Se quando a gente come as coisas, os alimentos, quando a gente está gripado, a gente diz que está meio insonso, não tem muito gosto, mas isso é temporário. Olha o que eu trago para vocês, uma língua. Na língua e outras regiões internas da nossa boca e no início do nosso sistema digestório, nós temos o que a gente chama de papilas gustativas, que são estruturas responsáveis por capturar esse gosto e conduzir até o sistema nervoso. Então, a percepção dos sabores é possível graças à presença das papilas gustativas, estruturas que contêm no seu interior células sensoriais, as quimiorreceptoras. Vamos para o próximo, quarto sentido, olfato. É o sentido responsável pela captação do quê? De células, de partículas presentes no ar. E por meio desse sentido que conseguimos sentir os cheiros. Então, já os cheiros dos objetos, então se alguém passa um perfume, uma flor, outras, essas estruturas, essas partículas ficam no ar. E o nosso nariz vai capturar essas partículas. Olha o exemplo aqui da moça. Estava passeando, sentiu um cheiro gostoso das flores e se aproximou. As flores estão exalando o seu perfume. E serve para os alimentos, para o perfume que a irmã passa, o chulé do tênis. Então, no nosso cotidiano, nós temos aromas agradáveis e desagradáveis. E eles estão, lembra da palavra voláteis? Quando é volátil, ele passa para o estado gasoso com uma facilidade maior e eles ficam no ambiente. Por isso que a gente percebe esses cheiros. O órgão responsável pelo olfato é quem? O nariz. E os quimiorreceptores, que são as células responsáveis pela captura dessas partículas, se encontram onde? Na parte superior da cavidade nasal. Então eu trago aqui para vocês uma imagem, né, a parte interna do nosso nariz, onde a gente apresenta os receptores olfatórios. E a gente vai para o nosso terceiro e último quiz de hoje, que a gente vai falar sobre quem? O olfato.
O sentido do olfato é possível graças a um epitélio olfatório, constituído por células especializadas. Essas células, né, esse epitélio, esse conjunto dessas células, se encontram aonde no nosso nariz? Que parte dele? Letra A, no septo nasal. B, no teto das cavidades nasais. Na letra C, nos seios nasais. Ou na letra D, nos pelos nasais. Dá uma olhadinha e eu já volto com a resposta correta. Vamos corrigir esse nosso último quiz da aula de hoje? Então, se a gente está falando do olfato e onde ficam essas células, esses quimiorreceptores, é no teto, na parte interna da cavidade nasal, na parte superior. As outras estruturas, septo nasal, seios nasais e pelos nasais, também existem, só que elas têm outras funções. Vamos adiante? E vamos falar do nosso quinto e último sentido da aula de hoje, o tato, que é o sentido responsável por sentir o quê? Pressão, né? O toque, dor quando a gente pisa em alguma coisa pontiaguda, prende a mão, por exemplo, numa gaveta, dá aquela topadinha com o dedão na quina, por exemplo, da cama. Que dor, né? Ou até mesmo perceber diferentes variações de temperatura. Os variados mecanorreceptores responsáveis por esse sentido estão distribuídos aonde? Ao longo da nossa pele, algumas mucosas e algumas vísceras. Então, se a gente observar aqui na nossa imagem, eu trago, né, duas pessoas, uma está segurando a mão da outra, então a gente percebe o toque de uma pessoa, se a mão dessa pessoa está gelada, se está com a mão quentinha. Então, ao longo da nossa pele, nós encontramos as células responsáveis por sentir pressão, dor, temperatura. E nós vamos para a nossa atividade de hoje. Pegou o caderno? Eu sabia que você não tinha largado esse caderno. Quanta coisa que nós vimos hoje que você já tinha copiado e você só está complementando e aprendeu ainda mais. Coloca a data de hoje, coloca o número da nossa aula e vamos para a atividade. 1. Em que parte do corpo se localizam os receptores da visão, da audição, do olfato, da gustação e do tato? Então, vou explicar melhor para vocês esse exercício. Vocês perceberam que eu trago os 5 sentidos. Eu quero que você conte aonde que fica, por exemplo, a célula responsável, o fotorreceptor na visão. Em que região do olho ele fica? Por exemplo, na audição. Os mecanorreceptores da audição ficam em que região da orelha? No olfato. Os quimiorreceptores, eles ficam em que região do nosso nariz? Na gustação, também os quimiorreceptores, que região do corpo nós localizamos eles? E por último, as células, os mecanorreceptores responsáveis pelo tato, ficam em que parte do nosso corpo? Então não é para contar o nome da célula, todas são células sensíveis. Eu quero saber aonde elas se localizam. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu volto para a gente encerrar nossa aula de hoje. Exercício copiado no capricho. Então você vai ter tempo para resolver esse exercício, porque eu só corrijo na próxima aula. Volta ao seu caderno, todas as anotações que você fez. Assista às aulas novamente, não tem problema. É até melhor. Você vai relembrar coisas legais que você já aprendeu. Quando aparece essa imagem, significa que está na hora de dar tchau. Então, o que vocês viram na aula de hoje? Nós relembramos os 5 sentidos. Falamos do tato, falamos do olfato, falamos do paladar, falamos da visão e falamos da audição. O órgão responsável por cada um. As células responsáveis, os receptores, lembra? Mecanorreceptores associados à pressão, à dor, os quimiorreceptores associados a estímulos químicos e os fotorreceptores associados a estímulos luminosos. Percebemos aonde essas células, esses receptores, se localizam em cada um desses órgãos. Então, espero que vocês tenham gostado, relembrado muitas informações. Desejo para vocês bons estudos,
Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.